Fala galera, aqui é o professor Márcio Miguel. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, a sua importância e significado. Galera, não é de hoje que vamos às ruas gritar por liberdade, igualdade e fraternidade. Desde o triunfo da Revolução Francesa, há mais de 200 anos, o fazemos em nome das mais diversas causas, em busca dos mais diversos direitos. A população iniciou um movimento que derrubou o absolutismo dos reis, acabou com os privilégios da nobreza e do clero e criou a primeira Constituição da França. Com isso, a burguesia se transformou em uma importante força política no país e as estruturas feudais da sociedade foram superadas, lançando as bases para o desenvolvimento de uma sociedade capitalista no país. Observa a imagem que nós temos aqui da execução de Luís XVI. Ora, por toda a Europa, os reis tremeram. A cabeça cortada e sangrada do rei, erguida na praça pública lotada, foi o aviso que a França revolucionária enviou aos soberanos do velho continente, junto com um grito: morte aos tiranos. Ora, matar o rei era matar o representante de Deus aqui na terra. Além da transformação da sociedade francesa, a revolução acabou se disseminando para outras regiões da Europa, afetando de maneira decisiva a organização das sociedades do continente. É por essa razão que o movimento revolucionário na França é considerado um marco na história da humanidade, expressando o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Olha aqui na imagem, galera. Ó, 1789 é a Revolução Francesa que vai trazer essa mudança. E aí, claro, a atualização da Revolução Francesa está relacionada principalmente aos valores e ideias por ela representados, como a luta por liberdade política e de pensamento, a igualdade de direitos e condições, a democracia e o republicanismo. Esses valores e ideias compõem o chamado pensamento iluminista e liberal, fundado na valorização da razão e das liberdades individuais. Observa aqui na imagem que você tem uma sociedade igualitária, a igualdade de todos perante a lei. Quando se fala de governos constitucionais, você tem a divisão dos poderes, e nesse quesito aqui, a gente está abordando a ideia de Charles de Montesquieu, que seria o executivo, legislativo e o judiciário. Em se tratando da economia, observe que a economia é liberal, liberdade econômica, livre concorrência, lei da oferta e da procura, que, por sinal, é uma ideia de Adam Smith. Galera, do século XVIII ao século XXI, diversos movimentos sociais no Brasil e no mundo exemplificam a permanência dos valores da Revolução Francesa, como a Primavera dos Povos, o movimento negro, o feminismo, as diretas já, os movimentos por liberdade de expressão. Ora, vou mostrar para vocês alguns desses segmentos atuais que estão inspirados nos valores franceses daquela época. Vê só, é revolução que não acaba mais. A gente pode categorizar de um modo geral da seguinte ideia: ora, aos que lutam contra governos opressores e ditaduras, nós temos os que lutam para acabar com o preconceito e a desigualdade. Nós sabemos que temos grupos que lutam para exigir direitos ou novos direitos, e ainda temos a ideia de que sempre vai ter uma liberdade, uma igualdade a ser conquistada. Pois então, se liga nessa imagem. É uma imagem da época da ditadura civil-militar no Brasil. Olha os cartazes: libertem os nossos presos, segurança nacional é o povo livre, liberdade para os sindicatos. Perceba que essa palavra ela começa a ser utilizada. Essa outra imagem, 1992, fora Collor, o impeachment, nosso primeiro presidente que foi expulso do poder. E aí, ó, as pessoas nas ruas reivindicando seus direitos.
Esse outro cara, Martin Luther King, ora, uma figura central na luta dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Olha a frase dele: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Se liga na palavra: protestar, reclamar, lutar pelos seus direitos. Olha essa outra figura, Mahatma Gandhi. O amor é a força mais poderosa e humilde que o mundo concebeu. A figura de Mahatma Gandhi foi conseguir libertar o seu país, a Índia, sem o uso da força. Ele utilizou-se da ideia de desobediência civil, lutando por direitos, pela sua liberdade. Ora, a nossa próxima imagem está falando aí sobre o direito da igualdade e a luta das mulheres dentro da nossa sociedade. Temos ainda o caso dos deficientes. Olha a frase: acessibilidade é um direito humano. Ora, essa outra imagem, nós temos aí falando dos idosos. Não trocamos direitos por caridade. E aí, claro, a gente poderia passar aqui outras e outras imagens. É o caso de estudantes, filhos, adultos, as profissões e assim por diante. Galera, em resumo, a gente pode dizer que a Revolução Francesa é uma luta contra o antigo regime. E lembrando, o que é o antigo regime? Ora, é uma sociedade estamental, que quer dizer uma sociedade dividida pelo nascimento. Existe os privilegiados e existe os não privilegiados. E quando a gente fala de política, a gente está falando que todo o poder é concentrado no rei, que é um sistema absolutista. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem representação no poder. E se tratando de economia, na perspectiva do antigo regime, nós temos uma economia mercantilista, que observe, é um modelo intervencionista, protecionista, restrições do comércio, e a galera vai lutar por uma ideia de liberdade econômica. Então, em resumo, a Revolução Francesa propõe uma nova ordem social e política. Os revolucionários opunham-se ao chamado antigo regime, caracterizado pela monarquia absolutista de direito divino e pela sociedade estamental, com privilégios definidos pelo nascimento e tradição. Ora, contra a monarquia de direito divino, os revolucionários propunham formas de governo representativas da vontade geral da nação, baseadas no direito à cidadania e à participação. Galera, acho que fica muito claro para a gente observar a importância da Revolução Francesa. Valeu!